Então isso é fantástico. Ele coloca que Jesus ele concedeu então os 5 ministérios, e a gente tem falado a respeito dos 5 ministérios. Ele fala que o Pai, ele veio e nos concedeu os dons motivacionais, que é aquela da relação de Romanos 12, que a gente menciona como sendo os dons de serviço, e que o Espírito Santo nos concedeu então os 9 dons espirituais, que são esses dons sobrenaturais, dons de expressão do poder de Deus, que é o que nós estamos estudando. Então, essa atuação de 5, 7, 9... é algo que nós queremos vivenciar de fato e de verdade. Nós queremos a prática disso, nós queremos aprender e nós queremos vivenciar essa realidade desses dons da Bíblia, sendo não apenas ensinado, mas que nós possamos crescer na dimensão disso tudo. O pastor Ed Liu, ele, por exemplo, quando ele fala a respeito desses dons espirituais, o nome que ele dá, eu gostei também, eu acho que pode ser usado também tranquilamente. Ele fala que os dons espirituais eles são divididos em 3 grupos. Acho que você já ouviu isso em algum lugar, em algum momento. E esses 3 grupos, ele chama cada um por um nome. Ele diz que esse primeiro grupo dos 3 primeiros dons, que são justamente palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, ele chama de dons de detecção. O que nós temos chamado de dons de revelação. Olha só. Ele chama dons de detectar, de receber, detectar, de conseguir descobrir, de conseguir ter como uma revelação. A palavra que ele adotou é a palavra detecção. Ele chama a segunda categoria de dons sobrenaturais, que são aqueles que nós chamamos de dons de poder. Então ele chama os dons de poder de dons sobrenaturais. E os dons da fala, que nós costumamos mencionar como os dons da fala, ele menciona como dons de comunicação sobrenatural. Maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Estamos alinhados, estamos de fato entendendo essa realidade. Me impressionou também, eu gostei muito da maneira como ele trabalhou esse tema, quando ele explicou um pouco a respeito de como Deus fala conosco. Deixa eu ver se eu acho aqui, um momento específico que ele na ministração, ele falou, e eu costumo anotar tudo que eu consigo, obviamente, né? Muitas das vezes eu apenas abrevio alguma ideia para não gastar tanto tempo, mas de modo geral eu procuro anotar tudo. Até alguns irmãos ficam perguntando: pastor, eu vejo que você usa o celular na hora do culto, isso não é pecado? Aí eu pergunto: se você quiser sentar do meu lado e ver o que eu estou anotando, aí você vai descobrir se é pecado ou não. Mas eu falo isso porque tem gente que até que já ficou em crise aqui, já vieram me dizer: pastor, o pastor não lê a Bíblia, o pastor só lê celular. Que a Bíblia está no celular, né, irmãos? Mas eu sei que para algumas pessoas elas têm um pouco de dificuldade quando envolve coisas assim mais tecnológicas, né? Ele menciona a respeito de como que nós recebemos algo de Deus, eu achei muito legal, e que se você perceber, tem muita relação com o modo como nós temos falado também. E ele usa a passagem de Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20, deixa eu botar na Bíblia que a gente costuma ler aqui, tem algumas Bíblias aqui, deixa eu, cadê você? Aqui, beleza, Deuteronômio capítulo 4, Provérbios capítulo 4, Deuteronômio que estava aberto aqui, né? Provérbios capítulo 4, verso de número 20, diz assim, ó, a palavra do Senhor. Linda essa mensagem, hein? Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. E ele fala então a respeito desses 3 modos de nós ouvirmos Deus, de nós recebermos algo de Deus, e ele se detém na explicação desses versículos, mencionando a respeito dessa palavra do Senhor, quando ele fala para nós ouvirmos as palavras dele, né? Ele chama isso de ouvido espiritual. Ele menciona isso como sendo esse ouvido espiritual, de um Deus que fala, mas um Deus que ele não fala sentenças inteiras, mas ele fala poucas palavras, ele dá algumas palavras, 1, 2, talvez no máximo 3, segundo o que o pastor Ed Liu fala, principalmente no começo, quando nós estamos começando nessa vida no Espírito, ele fala bastante sobre isso.
Essas ministrações foram gravadas e é interessante você também ouvir em algum momento. Depois ele fala a respeito dos olhos espirituais, porque ele fala ali a respeito, nunca se perca de vista, né? Ele fala a respeito da vista, de nós vermos ali. Então ele fala a respeito dessa imagem que Deus traz. É uma imagem, é como se fosse apenas um frame, é como se fosse apenas uma foto de uma imagem que transcorre. Deus tira um frame e mostra para a gente. É mais ou menos isso que acontece. Isso é em fração de segundos, isso é gerado rapidamente, às vezes pode se deter um pouco mais, mas normalmente Deus traz isso como uma imagem que salta no nosso coração. Isso salta no nosso espírito e nós conseguimos então perceber o Senhor. E ele termina justamente com essa declaração de guardes no fundo do teu coração. E aí ele fala então sobre os sentimentos espirituais. É assim que ele trabalha, né? Ele trabalha com essa maneira de explicar a respeito da maneira como Deus fala conosco. Então ele diz sobre termos ouvidos espirituais, olhos espirituais e sentimentos espirituais. E então ele fala das impressões que Deus gera. E aí ele está falando a respeito dessas impressões que Deus gera no nosso espírito. Aquilo que nós comumente estamos chamando aqui de como um testemunho interior do Espírito Santo. Achei maravilhoso isso. Porque nós temos falado a respeito justamente disso. Nós temos dito que Deus fala conosco. E Deus normalmente fala conosco através de sonhos, visões, que por vezes tem elementos de palavra que nós ouvimos, ou de uma visão, como um frame, como uma imagem que nós vemos, tirada como de um filme. É como se você tivesse, por exemplo, alguém pede uma foto, você tem uma foto do Davi? E eu não tenho nenhuma foto do Davi, mas eu tenho um vídeo do Davi. Aí eu estou vendo o vídeo, eu paro, dou um pause e faço um print. Aí então eu pego isso, eu tenho é uma foto de um filme, é mais ou menos isso. É tudo do que ele estava pregando? Não, não sei nada do que ele estava pregando, mas é uma imagem dele. É como se Deus fizesse isso, trazendo algo, apenas uma palavra, uma porção, apenas uma pequena parte de um todo. Deus não traz o todo, Deus traz uma pequena parte. E Ele traz isso para a gente, então. Nós temos falado a respeito disso, como um Deus que fala conosco, seja à noite, enquanto nós dormimos, através de um sonho espiritual, obviamente. Um Deus que fala conosco ao longo do dia, por meio de uma imagem que é gerada, a gente chama isso de visão. E a gente tem dito, e ele concorda com isso, e ele tem vivenciado isso no seu ministério, e em meio à realidade da igreja dele de muitos milhares de irmãos, ele menciona a respeito desses sentimentos espirituais que nós temos dado o nome aqui de testemunho interior. E é maravilhoso perceber e ouvir isso. Coisas interessantes também que nós ouvimos, é a maneira como, e eu concordo com isso, eu acredito que de fato é isso. Às vezes, isso é muito legal, é muito bom nós termos assim um coração aberto a aprender, disposto a aprender, porque normalmente tem pessoas que elas estão num nível, vivendo aquela mesma realidade, só que num nível muito maior, muito maior. Então elas têm vocabulário que a gente não tem. A gente sabe aquilo, mas a gente não sabe explicar aquilo. A gente sabe aquilo, mas a gente não tem a palavra para poder explicar aquele negócio. Aí vem alguém que já está vivendo isso num nível assim, profundo, e fala e se diz assim no seu coração, tá aí ó. É exatamente isso que eu creio, é exatamente isso que eu vivo, é exatamente isso que eu pratico. Ela apenas tem a capacidade de trazer então um vocabulário para aquilo que é uma realidade de Deus em nossa vida. Isso é maravilhoso. O pastor Edilio tem essa graça, até porque o dom que mais flui na vida dele, além de vários dons obviamente, mas ele é um mestre muito usado pelo Senhor. Isso é uma grande bênção. Então, só queria fazer essa associação. Eu sei que infelizmente nem todos puderam participar por várias razões, mas é sempre bom, e eu sempre menciono isso. Infelizmente, às vezes, depois que passa, a gente fala sobre isso, mas eu fico na expectativa, na esperança de que nós possamos aproveitar sempre as novas oportunidades que Deus nos dá. E sempre que a gente cancelar um Tadel, por exemplo, entenda o seguinte: se o pastor cancela um Tadel, ele não é louco de fazer isso. Ele não cheirou uma meia suja para poder chegar a essa conclusão. Então, ele fez isso por um direcionamento de Deus. E se ele está dizendo que a gente não vai se reunir
Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 3744, mas sim em outro lugar, significa que é Tadel tanto quanto e é tão poderoso quanto. Então eu devo participar, se eu sou uma pessoa comprometida, é claro. Se eu não sou, obviamente, nem aqui nem em qualquer lugar eu vou me comprometer. Mas se eu sou comprometido, eu preciso compreender essa realidade. Por quê? Porque são coisas únicas que Deus nos dá. Como eu disse, eu não sei por que Deus nos ama tanto, e Deus gosta tanto da gente como igreja, como Fonte Church, mas é a segunda vez que esse camarada vem na mesma igreja local, na mesma denominação. Isso não tem explicação lógica, não tem. E ele virá em nome de Jesus uma terceira vez o ano que vem. Então, é louco. Se você digitar assim, Ed Liu, você vai ver esse cara pregando em inglês, você vai ver esse cara pregando em indonésio, você vai ver ele sendo traduzido em italiano, sendo traduzido em francês, sendo traduzido em espanhol, sendo traduzido em português. Aí você vai descobrir que de fato esse camarada é alguém que tem tocado essa geração para a glória de Deus. E Deus nos tem como especial e faz com que um cara desse se aproxime da gente. E a gente vai ficar fazendo outra coisa numa terça-feira à noite, se não estar no lugar onde ele está. Não tem explicação lógica para poder estar em outro lugar, senão nesse lugar onde ele está. Então, quando acontecer isso, pode acontecer outro grande homem de Deus, outra grande mulher de Deus, alguém que Deus nos deixa claro assim, ó, não perca essa oportunidade. Fica esse recado, com muito amor e carinho eu falo isso. Aproveite essa chance e entenda que quando se cancela alguma coisa, nós não somos loucos de ficar cancelando aquilo que importa, simplesmente porque a gente não está a fim de fazer. A gente não faz isso. Nunca faz isso, jamais faz isso. Então, se a gente mudou a estratégia da semana de não ter célula, de não ter Tadel, é porque o negócio é bom, é quente e realmente vale. Quem esteve lá sabe do que eu estou falando. Alguns amados irmãos voltaram impressionados por perceber que de fato esse negócio funciona. Naquele momento que ele falou assim, agora Deus vai falar ao seu coração, você vai procurar uma pessoa que você não conhece, que você não tem experiência nenhuma com ela, pessoas assim completamente desconhecidas por você, você vai se aproximar dela, nós vamos ter um tempo de oração, eu vou orar, e Deus vai trazer algo ao seu coração, enquanto você estiver orando. Talvez venha, talvez você vai ouvir uma palavra, talvez você vai ter uma visão, uma imagem, talvez você vai ter um sentimento. Isso vai acontecer agora, enquanto eu vou orar. Aí ele ora, aí depois ele fala para todo mundo. Agora, independente do que aconteceu aí, fale para essa pessoa o que você sentiu, o que você viu ou o que você ouviu. Fale para ela. Eu estava tanto em Cosmópolis, tanto quanto em Montemor. E absolutamente maravilhoso foi esse momento, tanto em um lugar quanto em outro. A grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas levantaram a sua mão, porque depois dessa experiência, ele pergunta, agora eu queria que você soubesse, que você dissesse, para que todos nós possamos ver, quem aqui, ele pergunta para a pessoa que recebeu, foi abençoado por algo que essa outra pessoa aí recebeu e entregou para você? Fez sentido? Você foi abençoado de algum modo? Porque ele acredita, e isso é bíblico, que todos podem profetizar num nível que ele chama de nível 1. Ele fala de 3 níveis. O nível 3 é o nível do próprio profeta em si. O nível 2 é o nível daquele que se move profeticamente. E o nível 3 daquele que recebe a voz de Deus e torna ela conhecida em qualquer ocasião. Isso vale para todo cristão. Ele vale para qualquer crente em Cristo Jesus. Ele trabalha dessas 3 esferas, isso é muito legal. Então, ele faz essa experiência, apenas uma experiência, para chegar à única conclusão para a gente descobrir ao final de que, uau, Deus fala conosco, Deus fala conosco. Isso é maravilhoso. Só que esse negocinho que ele praticou conosco, como eu disse, é apenas um sal na língua para poder gerar sede. Essa é uma prática corriqueira em todas as células do ministério que ele vivencia. É um elemento dentro da célula. Existe um momento especial da célula, aonde acontece essa voz profética. Então, pense nessa realidade. E sonhe com essa realidade. E busquemos essa realidade. Vivamos essa realidade. Em nome de Jesus. Rafael Pereira queria fazer algum comentário? Levantou a mão, sim? Charamanagasuya. Eita! Até pelo nome.
Chegou, não conhecia nada e falou, seu nome é Júlio? Uou! Jesus Christ. Uhum. Não esperava nada dela, né, Júlio? Ih, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uhum. Que coisa linda, né? Uhum. Bênção, né? Que coisa linda. São muitos testemunhos, né? São muitos testemunhos. Foi um momento fantástico. Tantos irmãos que vieram até mim, quanto eu também pude entregar e perguntei, obviamente, se aquilo fazia sentido para a pessoa e fez muito sentido. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Coisa linda, coisa muito, muito linda que o Senhor tem feito. Eu quero incentivar vocês, então, a que a gente possa criar expectativa com isso que Deus está trazendo em nosso meio. Isso vai acontecer em nome de Jesus mais e mais. É um anseio do nosso coração. Nós queremos viver esse avivamento, nós queremos essa vida de Deus em movimento em nosso meio, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Marcelo também, né, depois falou comigo a respeito de algumas imagens que Deus trouxe. Foi tão interessante, né? Que não fez muito sentido para ele, perguntou se fazia, o cara, você me descreveu na minha casa com o meu cachorro, inclusive. Então, algo muito, muito interessante, não tinha uma mensagem assim, de consolo, de edificação, não tinha, mas possivelmente nesse momento que Deus queria mostrar através do Marcelo, que desconhecia aquele camarada, aquele cidadão lá, era dizer para ele, ó, eu te conheço, né? Deus estava dizendo com essa mensagem, eu sei quem você é, eu conheço você, eu vejo você sentado na varanda da sua casa, com o seu cachorro do lado. Então, o que para nós pode parecer que sem sentido, estou vendo uma pessoa, estou vendo uma casa, estou vendo uma varanda, estou vendo um cachorro. Às vezes para a pessoa é tudo o que importa, é para ela poder saber, cara, Deus me vê, Deus me vê, Deus me vê nos bastidores da minha vida, com as coisas mais corriqueiras, mais cotidianas. Então é lindo. É glória do homem? Não, não é glória do homem, não é glória do Marcelo, do Júlio, de minha, de qualquer um. Nós vivemos essas experiências. Isso é muito lindo e maravilhoso para que nós possamos saber que é possível, é verdadeiro, é real e vale a pena. E é assim que funciona. E isso é só o começo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos já há algum tempo falando a respeito desses dons de detecção, os dons de revelação. Eu acredito que você já está bem familiarizado com essas ideias, então você já sabe que a palavra de sabedoria, ela é uma revelação de Deus, que Deus traz algo que está como algo que ainda não aconteceu, uma revelação que está para acontecer, algo que ainda não aconteceu, ou seja, é uma predição, essa é a palavra de sabedoria, e ela é acompanhada sempre de uma palavra da parte de Deus, que vai trazer como que um guia, que vai trazer como uma sabedoria, que vai trazer como uma solução, um conselho da parte de Deus, diante daquilo que Deus trouxe. Por isso é a palavra de sabedoria. Ela não é apenas uma imagem do que está por vir, mas ela é carregada de um conselho da parte de Deus também, em relação àquilo que está por vir. Assim é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, ela não é algo que vai acontecer, mas é algo que Deus traz à luz, à tona, algo que já aconteceu ou que está acontecendo naqueles dias, naquela ocasião. Então é aquilo que nós chamamos, são dons de revelação. Deus está trazendo revelação. A gente nas últimas semanas, nas últimas vezes que nós nos encontramos aqui para poder falar disso, nós dissemos que existem algumas situações que Deus traz, obviamente nem sempre que Deus traz isso, mas às vezes Deus traz à luz uma realidade de pecado na vida da pessoa. E nós temos dito, e por mais simples que isso possa parecer, essa minha explicação, ela é simples mesmo, eu não poderia falar de outro modo, mas Deus não é fofoqueiro. Ou seja, Deus não é alguém que está angustiado para poder falar para alguém, senão ele não vai se conter. Deus, ele só fala com propósito. A Bíblia fala que tudo que Deus faz é em função de um propósito que ele tem.
há um propósito em cada coisa que Deus traz, a luz que Deus revela. Tudo tem um propósito. Então, se Deus, entenda o seguinte, se Deus nos faz perceber de forma sobrenatural, é claro, né? Estamos falando de forma sobrenatural. É diferente de eu ver o meu irmão pecar. A Bíblia fala, se eu vejo meu irmão pecar, eu me torno responsável por, de algum modo, me aproximar dele e confrontá-lo em amor. É um caminho assertivo. Se esse irmão ele voltar atrás, glória a Deus, eu ganhei o meu irmão. Se ele não voltar atrás, a Bíblia fala para mim avançar um processo de disciplina da parte de Deus para com ele. Mas essa disciplina ela é avançada na medida que eu vou trazendo outras pessoas para confirmar, concordar e testemunhar daquilo que Deus está falando. Então vamos imaginar que a pessoa fala, não era eu, era meu sósia, era meu irmão gêmeo, não fui eu, não sei quem era. Aqueles perdidos que as pessoas que às vezes não querem se arrepender de forma tão rápida dão e colocam a culpa em qualquer um, ou dizem que não era, viu errado, não tinha nada a ver, até que então você, uma vez que você confronta e aquilo permanece, tem uma segunda experiência, você percebe, o erro continua, então o Senhor Jesus recomenda que a gente possa trazer então algumas testemunhas nesse processo, para que possam testemunhar disso diante da pessoa e que ela seja confrontada não apenas por um, mas por 2 ou 3 juntos, e que ela possa então por esse confronto amoroso de um Deus que disciplina a quem ama, que ela possa se converter do seu mau caminho e possa mudar de vida. Glória a Deus, se isso acontecer, ganhamos aquele irmão. Mas caso não aconteça, a Bíblia fala então que nós devemos levar isso para a liderança da igreja. Então nós vamos confrontá-la em amor para que ela possa tomar uma posição, e se ainda assim ela se mantém no erro, então nós trazemos para a igreja, para que fique bem claro, diante de todos, o erro e a obstinação pelo erro, o comprometimento que aquela pessoa tem em descumprir o que Deus quer e manifestar um mau testemunho para todos aqueles que estão ali vendo aquela realidade. É um caminho de disciplina, obviamente, o interesse de Deus não é um juízo, o interesse de Deus no primeiro momento não é manifestar juízo, um julgamento e uma condenação sobre a vida dessa pessoa, mas você percebe que esses filtros, na verdade, servem para manifestar o quanto Deus ama e a misericórdia do Senhor em poder tratar, curar e reverter aquele caso. Então isso é maravilhoso perceber esse modo como Deus trabalha conosco, e isso às vezes acontece de forma natural, a gente percebe alguma realidade na vida do irmão, mas às vezes não, tem realidades ocultas aos olhos humanos. E isso acontece na vida de muitos, infelizmente. Tem muitas pessoas que elas resistem e teimam e se mantêm em pecados que nós chamamos de pecados ocultos. São pecados ocultos não a Deus, mas são ocultos aos homens. Ninguém sabe que a pessoa está naquela prática pecaminosa. Ela está lá, vivendo aquela escravidão continuamente, e se nós não tivermos uma revelação sobrenatural, como poderá ser tratado? Não terá como ser tratado. Então Deus traz a luz. E isso às vezes é tão complicado, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade com isso, porém isso é bíblico. Nós já falamos isso em relação a Ananias e Safira, que fizeram um acordo no quarto, um acordo pecaminoso no quarto deles, achando que ninguém estaria ouvindo, ninguém estaria vendo. Lembrando que não tinha câmera naquela época, não tinha rádio escuta, não tinha nada, não tinha microfone, não tinha nada. Ou seja, ninguém ouviu de fato. Mas o Espírito Santo trouxe uma revelação. E Pedro então confrontou, e você já sabe o que aconteceu. E ali o que se manifestou foi juízo. Foi juízo. Agora, o que fica isso para a gente entender é que, obviamente, nós não manifestamos um juízo. Nosso desejo não é que a pessoa tenha sobre a vida dela uma condenação e se dê mal em relação à prática pecaminosa que ela está vivendo. Nosso desejo sempre é que a pessoa se arrependa, que ela reconheça o erro, que ela quebrante seu coração, que ela se humilhe, que ela possa reconhecer e possa então trilhar um caminho de arrependimento. E obviamente nós queremos que isso aconteça. E nós sabemos que na vida de todos nós isso pode acontecer também, porque é todo aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, é o que diz a palavra de Deus. Então, todos nós vale essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Mas caso a pessoa não queira, biblicamente nos mostra que existe um caminho de juízo também. Então, a palavra de conhecimento, ou a palavra de sabedoria, quando ela está ligada em relação a isso, normalmente de conhecimento, porque envolve uma prática pecaminosa, quando é palavra de sabedoria, não tem muito que possa ser feito, né, irmão?
só serve como um alerta para alguém. E isso é maravilhoso. Eu já tive na minha vida palavras de sabedoria, de alertas em relação a algumas realidades de risco, de perigo, em relação à minha própria vida. E para mim, eu olhei na minha história, olhei na minha vida, não tinha absolutamente nada do que eu me pudesse ficar atormentado por alguma prática que eu tinha feito, mas para mim chegou como uma graça, uma misericórdia do Senhor, me avisando algo que era como uma estratégia formada na mente do capeta, do diabo, contra a minha vida, e que Deus me deu esse privilégio de poder usar alguém para poder dizer, olha, sonhei com você, pastor, eu tive tal, e eu não sei se isso tem a ver com passado, presente ou futuro, não sei, mas estou aqui para te trazer. E eu recebo, obviamente eu recebo. Porque se não tem a ver com o passado e não tem a ver com o presente, por que eu vou achar que não pode, de algum modo, ter uma estratégia de Satanás contra a minha vida em relação ao futuro? Então eu recebo e fico muito atento da parte de Deus, até porque nós estamos em constantes batalhas espirituais e tudo que Satanás quer é nos derrubar. Satanás me odeia, odeia minha casa, odeia os meus filhos, ele faz uma obra infernal, de fato, para destruir as nossas vidas como líderes desse ministério. Esse ministério, ele odeia essa igreja, ele odeia, assim, com todas as forças que pode, a vida de cada pessoa que está aqui. Então, quando me chega uma informação assim, eu recebo no meu coração mesmo e já fico vigiando em relação a isso, porque sei, absolutamente sei, que Satanás não brinca em serviço. E ele vem como um tentador, tentando de algum modo gerar uma situação para que a queda possa acontecer. Então isso é bênção. Jesus mesmo, em alguns momentos, avisa Pedro em relação a algumas realidades que ele está por viver, e Pedro às vezes age de modo carnal, não consegue compreender de modo espiritual o que Jesus estava falando, fala umas bobagens, fala de um modo que era mais do que ele de fato era, e nós precisamos ter humildade para poder receber também essas palavras da parte do Senhor. Claro que se alguém fala, vejo na sua vida tal prática, você consulta o seu coração e não tem absolutamente nada, mas que você pode falar para a pessoa, olha, eu entendo que você entende que recebeu de Deus, mas em relação ao meu passado e o meu presente, não tem. Agora, se tem, né, irmão? Obviamente você precisa ficar muito atento, agradecer, e talvez até possa ser um momento de ministração de Deus através da vida daquela pessoa que te trouxe. Não adianta ficar fingindo se de fato existe alguma realidade que precisa ser tratada, e Deus não faria o caminho de um fofoqueiro. Se Deus traz à luz alguma realidade, é porque alguma coisa tem ali. Você consegue entender essa ideia de um Deus que não é fofoqueiro? Então isso é importante analisar. É importante analisar, porque às vezes Deus mostra uma realidade que eu já entendo assim, mas isso eu praticava antes da conversão. Já faz 16, 17 anos que eu não pratico esse negócio, misericórdia. Aí vem o irmão aqui que ele está pensando de mim, não sabe que eu sou um crente, cheio do Espírito Santo, lavado, redimido. Eu estou aqui cuspindo fogo, né? Eu estou aqui mordendo marimbondo aqui, tô. Aí vem esse cara me confrontar realidades que já foi jogada no mar do esquecimento, e às vezes a gente é muito rápido em relação a algumas coisas, que na verdade pode ser uma informação de Deus dizendo, olhe para isso com mais atenção, olhe para essa área, porque se você não olhar para essa área com mais atenção, pode ser que daqui a pouco essa área possa ser a área da sua queda. Então, isso é muito importante. Eu falo isso em termos de áreas pecaminosas na vida dos cristãos, do crente. É importante você entender, e eu gostei muito da mensagem do pastor Edilio, quando ele falou a respeito disso, ele chamou de dons de detecção. O que a detecção faz numa indústria, por exemplo? Detecção é uma das atitudes, das atividades de uma área, que é a área de controle da qualidade do produto. Não é assim que funciona? Tudo que é feito, você pega lá, matéria-prima, manufatura ela, sei lá, joga ela dentro da indústria, todo aquele processo para poder trabalhar e se transformar, independente se é indústria, se é comércio, não sei, qualquer área de atividade que você pega algo, transforma, no final tem alguém que vai se encarregar de fazer uma avaliação precisa, porque é um compromisso de você não fazer aquele negócio sair e aquilo não se destruir na mão do cliente, porque vai queimar a sua imagem, não é assim? Então tem um controle de qualidade, com o nome que se dá para isso, não sei. Mas entenda, Deus tem os seus meios de detecção, o controle de qualidade. E esses dons na área, desses 3 dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria
e discernimento de espíritos, é como um sensor de saída dessa história, de um Deus que ele quer manifestar a glória dele para que outras pessoas possam conhecê-lo. Então, algumas vezes vai apontar erro. Não é assim que a detecção faz? Ela está lá, ela fica lá, sei lá, de que maneira é isso, né? A gente poderia ficar falando disso muito, mas não é o objetivo. Ele está lá, comprometido em saber se está tudo igual. Ele vai avisar, não está igual, não está como era. Aí vai parar o sistema, vai apitar, vai avisar, vai dar um alerta. Por qual finalidade? Porque ele não pode fazer aquilo ali sair daquele jeito, está estragado, está ruim, não está bom. Vai dar BO, vai dar BO lá no cliente. Vai gerar um estresse, vai gerar alguém insatisfeito. É assim na fábrica, é assim no controle de qualidade. Eu sei que alguns aqui trabalham com isso, podem explicar isso muito melhor do que eu, obviamente. Deus faz isso também. Ele faz isso através de um sensor, chamado palavra de conhecimento. Às vezes em função do pecado. Mas não é só em função do pecado, também Deus pode fazer isso em função de realidades de enfermidades também. Isso é muito legal, eu queria falar um pouquinho sobre isso, antes de nós encerrarmos a nossa ministração aqui hoje, que é o quê? Há momentos que Deus vai fazer com que a gente sinta algo, ele gera uma sensação de enfermidade na gente. No momento que você está orando por alguém, no momento que você está inclinado para orar por alguém, ele traz um peso, e às vezes esse peso não é apenas uma ideia, não é apenas uma sensação estranha, às vezes ela é uma realidade de um sinal assim, físico, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu volto a falar físico, e isso é muito importante. No começo da nossa fé, nossa conversão, nossa caminhada com Deus, a gente acha até que é retaliação do diabo isso. A gente quer, não sei o que está acontecendo, quanto mais eu oro, mais coisa estranha acontece na minha vida, eu estou buscando mais a Deus, começa a surgir umas dor aqui, umas dor ali, uma dor aqui, uma dor acolá, meu Deus do céu. E na verdade não é isso. A realidade é que, quando você é cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você não é mais de você mesmo, você agora pertence a Ele. E Ele declarou que o seu corpo é templo do Espírito, é o que diz a palavra. E esse corpo pode receber as sinalizações daquilo que Deus quer fazer na vida de alguém. Então o que eu faço quando acontece isso? Simples. O melhor caminho, quando você não sabe precisamente o que é, você pergunta. É o melhor caminho a ser feito. Por exemplo, é apenas um exemplo fictício. Você está ministrando, seja numa célula, você está conversando com alguém, mas é alguém que você ora, alguém que você tem um interesse em Deus para edificar a vida dessa pessoa, para poder abençoar a vida dessa pessoa, e você, estranhamente, começa a sentir uma dor que não é sua, vamos assim chamar uma dor que não é sua. Não é uma dor sua, não é uma dor que você já estava, não é uma dor que você sabe, aquela dor no seu joelho que você já carrega há anos, a dor no seu pé, no tornozelo, em alguma junta qualquer. Não é essa aí. Estou falando uma dor que não é sua. Uma pontada estranha, um sinal estranho no seu corpo, algo que sinalize e que você vai achar estranho no primeiro momento. Normalmente, quando a gente não está muito ligado, a gente pensa, será que eu tenho que tratar isso? Não tem nada a ver com você. Tem coisas que tem a ver com aquela pessoa com quem você tem que ministrar. Isso é muito interessante. O que você faz? Você pergunta. Simplesmente pergunta. Se você está num ambiente de 5, 10, 15, 20, 100, 200 pessoas, você pergunta. Existe alguém aqui que está com a dor? Aí você fala, uma dor na coxa esquerda. Tem alguém aqui que está com a coxa esquerda doendo? Normalmente o que vai acontecer, alguém vai dizer, às vezes mais de uma pessoa até, vai dizer, vai levantar a mão. Você vê isso acontecer, às vezes em alguns lugares, as pessoas recebem isso, só que muitas delas não falam, não explicam, não dão detalhes do que está acontecendo, elas apenas dizem. Tem alguém aqui que está com a dor no olho. Nossa, recebeu uma palavra de conhecimento aí, esse é profeta de Deus. Só que ele não avisou que o olho dele está latejando. Ele não disse que enquanto ele está pregando, parece que vai explodir o olho dele. O que acontece quando ele fala isso? A pessoa vai dizer, sou eu. Aí essa pessoa vai vir à frente, ou ele vai ministrar. O que acontece com o olho dele? Some na hora, porque não era dele. Aquilo ali era só um sinal. Deus não é fofoqueiro, nem é amaldiçoador de ninguém. Deus não está ali para poder jogar
uma praga alheia. Deus só está dando o quê? Um sinal, para que eu possa entender que Ele quer fazer um milagre acontecer. Deus está trazendo uma constatação, uma evidência, que é uma palavra de conhecimento. Pastor, então você está querendo dizer que existem muitas maneiras da palavra de conhecimento se manifestar? Exato, muitas. Muitas. Das mais diversas possíveis. Tem gente que começa com a palavra de conhecimento, se move em discernimento de espíritos por fungada. Já ouviu falar desse negócio? Sério, a pessoa é por fungada. Vou explicar melhor esse negócio. Tem gente que cheira e sente realidades espirituais. Cheira. Eu já tive poucas situações assim. Bem, assim, talvez umas 2. Mas eu já andei com gente que cheira. A pessoa está assim, não cheira pó, é cheiro, estou falando cheira espiritualmente, você está entendendo o que eu estou falando, certo? A pessoa está no ambiente, e sinceramente, ó, ela faz isso aqui, ó. E ela fala para você, puxa vida, tal coisa. Aí você fala, não, tal coisa. Cheira. O que vem desse cheiro, pastor? Vem pecados, ela fala, cheiro de prostituição no ar. Tem um cheiro aqui de adultério. Mas como assim? Cheiro de adultério? Sim, a pessoa sente cheiro. É como se aquilo se materializasse. Ela conseguisse perceber pelo cheiro realidades. Aquilo que a gente sente, entrei e arrepiou, tem gente que arrepia, né? É que nem gato. Arrepia. Ai, entrei aqui e fiquei arrepiado. Isso é o mais comum. Tem gente que vai falar de alguma coisa assim, você vai, me arrepia, olha. Essa é uma sensibilidade que muitos têm. Tem gente que tem por outras vias, de outros jeitos. Tem gente que tem assim. Já viu gente que está assim, o cheiroso chegou. Essas mesmas pessoas que falam do cheiroso que chega, são as pessoas que conseguem perceber quando demônios estão atuando. E elas cheiram e falam. Por que ela fala prostituição? Por que ela fala adultério? Porque na verdade quando ela cheira, e aí uma explicação muito, muito complexa, são cheiros na verdade ligados a ocultismo, são cheiros ligados a realidades de consagração do mundo das trevas. Então não é um cheiro do sexo em si, ou o cheiro dos corpos que se envolve numa atividade sexual que ela está cheirando. É mais do que isso, ele está cheirando, na verdade, uma realidade espiritual. Você consegue entender o que eu estou falando? Não é muito complexo isso tudo. Então é isso é importante nós entendermos que são sim muitas realidades. Algumas não são muito estranhas. Eu concordo e eu também acho algumas práticas no mundo, nesse mundo do fogo e da glória de Deus, eu já vi algumas coisas assim, um tanto bizarras acontecerem. Bizarras mesmo, eu falo para você. Mas eu não vou desacreditar e dizer não é possível, porque eu de fato entendo que essa palavra de conhecimento, ela se manifesta de muitos modos. Amém, irmãos?